Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou Rafael PH e a análise de hoje é um calhamaço, declínio de um homem. Pesadíssimo, figurativa e literalmente. É baseado, até eu levei para ler na viagem, até danificou a capa. É baseado, isso aqui é o Junji Ito, né? É um mangá do Junji Ito, que todo mundo já conhece. E é baseado num romance do Osamu Dazai. Vou tirar aqui a capa para vocês verem, né? A bela arte. Vamos ver aqui, a arte é essa aqui, né? Esse mangá daqui é um mangá autobiográfico, né? É um clássico da literatura japonesa. Infelizmente eu não consegui ler, o livro é meio difícil de achar, estava meio caro e a grana tá curta. É um clássico da literatura japonesa do século XX, né? Osamu Dazai, O Declínio de um Homem. E ele vai da infância até a vida adulta, né? E assim, e aí você tem a metalinguagem, porque é um personagem aqui que o Osamu retrata, que é um alter ego dele, né? É ele, mas não é ele, mas é tudo que meio que aconteceu na vida dele, né? Dele ser atormentado porque ele é atormentado desde criança com não só com a pressão da família, da sociedade, pelas pessoas ao redor, né? Então, tipo assim, ele é muito maltratado pela sociedade como um todo, mas e aí obviamente ele desenvolve maneiras de um sistema de autodefesa, né? E aí ele se torna fechado, é depressivo, ele fica viciado em bebida, né? Ele sempre se comporta como se ele merecesse passar pelas coisas que ele passa, como se ele fosse a escória da humanidade. Então, sabe, como se ele não merecesse ser feliz, sabe? Então, assim, tem até momentos aqui em que ele encontra o sucesso, né, escrevendo, desenhando mangá e tudo mais, mas até ali as coisas ficam estranhas para ele. Ele tem relacionamento com várias mulheres, tem um relacionamento até bem sucedido, mas você vê que ele se auto-sabota, né? Muito por conta do vício dele, né? Com a bebida, o consumo da bebida. E não é nem de repente nem tanto vício, mas você vê que ele bebe meio que como. Não o Osamu, né? Falando aqui do caso do personagem, que aí é aquela coisa. Essa é uma narrativa onde o Osamu está falando. Esse personagem é ele, mas você não sabe também o quão assim fiel aos eventos, né? Porque existe algumas coisas aqui sobrenaturais ou psicológicas que acontecem com ele, né? Então tem outras, então de repente então a narrativa extrapola um pouco, né? Existe essa situação e é impressionante porque extremamente talentoso. é, Você consegue ver, né, de repente, porque né, no período aqui que as coisas se passam e tudo mais, não tinha aquela conversa, aquela discussão sobre saúde mental, vício, todas essas coisas, né? Você pega muitas coisas no passado, isso é frescura, você sem vergonha, é preguiçoso, e aí tem várias coisas que só ganharam nome depois, até o próprio bullying, né? Eu cresci ali na década de 80, 90, você não tinha o termo bullying, né?
Pô, você falava, se você fosse, era muito, se você chegasse e falasse que estava acontecendo uma coisa, era muito mais fácil você receber uma bronca. Ah, para de disso, não sei o que e tudo mais. Então o que que acontece? As crianças todas aguentavam em silêncio, porque você era mais chamado a atenção, você era mais constrangido por relatar algo do que pela pessoa, do que a pessoa que fez, né? Assim, então aí você tem. Eu não li o Declínio de um Homem do Osamu Dazai ainda, quero ler. Mas isso daqui, e engraçado que eu li isso daqui junto com. Eu li isso daqui junto com. Foi sem querer, né? Porque eu viajei no começo do ano, né? E aí eu ia ficar ali no interior da Bahia. E aí eu falei assim, pô, vou aproveitar. E aí eu levei o Crime e Castigo do Dostoiévski, a edição da Todavia, né? Porque eu fiquei esperando um tempo para comprar. Eu queria comprar a melhor edição, melhor tradução. E eu gosto quando essas edições têm texto de apoio, fortuna crítica. E eu ficava toda hora mandando mensagem no Instagram da Antofágica, tal, perguntando se eles iam lançar. Eu gosto muito das edições da Antofágica, né? Eles têm aquela coisa de botar uma aula, ele bota um QR Code, né, para você escanear. Então ele tem duas aulas, uma aula para você assistir antes de começar a ler o livro e outra aula para assistir depois que termina o livro. E eles nada de publicar, e aí eu peguei uma promoção, que os livros da Todavia, às vezes eles estão um pouco carinho, né, mas aí você consegue, né, às vezes uns cupons, e eu comprei o Crime e Castigo. E aí eu falei assim, pô, vou ler, vou viajar, porque eu ia ficar no lugar, principalmente ia pegar uma parte da viagem que eu ia ficar lá mais no interior, onde não ia ter TV nem nada. Eu falei, pô, vou ler. Eu quis levar logo os dois calhamaços, então eu levei totalmente de maneira assim, não planejada. Eu levei o Declínio de um Homem e o Crime e Castigo, né? Então foram duas leituras paralelas que de repente influenciaram, né, ou dialogaram entre si. Então, mas assim, o Declínio de um Homem, isso aqui é mangá, tá? Você tá pensando assim, poxa, mangá é One Piece, é Dragon Ball, então é coisa de criança, coisa. Cara, isso aqui é uma leitura bem pesada. Bem pesada. E assim, a arte aqui do Junji Ito é legal porque você tem mangás, você tem um mangá do Osamu Tezuka, por exemplo, onde, né, os personagens são mais caricatos, é mais aquela coisa, é a versão, é um estilo tipo como se fosse o estúdio Ghibli, é uma coisa meio Disney, no sentido de os personagens não terem o formar a fisionomia simulando a fisionomia real, né? Aqui já é uma coisa onde ele se atém mais a uma descrição mais física, né? O tamanho dos olhos e tudo mais. Então não é o seu mangá tradicional assim caricato, né? Então a arte do Jiu-Jitsu tá muito boa, tá muito alta aqui. E até as metáforas visuais, né? E é muito interessante as metáforas de como ele representa de maneira visual um diálogo interno, a depressão ou um vício, né? Então, por exemplo, você tem essas coisas aqui, né? A doença saindo de dentro dele, e aí você tem a oportunidade de visualizar isso, uma coisa que seria psicológica, né? Que seria um diálogo interno. Então o mangá tem muito disso, é muito bom nesse sentido. Assim, eu fico triste por ele ter o Osamu Dazai ter tido uma vida tão infeliz, assim, uma vida tão triste, né? E assim, obviamente, e também não dá para dizer que ele foi completamente inocente com algumas pessoas ao redor, que ele causou também, mas é aquela coisa, o ovo ou a galinha, assim, ele ele sofreu, coisas foram feitas com ele, e aí ele
acabou passando isso para outras pessoas, não maltratando assim de maneira intencional, mas ele acabou infectando outras pessoas com a própria dor, com a própria doença dele e causando o mal, principalmente essas mulheres, né? E em alguns momentos você vê que ele tenta, fala assim, melhor você ficar longe de mim porque eu sou amaldiçoado, sou isso, mas o mangá trata isso até como se fosse, é quase como se fosse uma coisa sobrenatural, sabe? Como se fosse como se fosse uma possessão, sabe? Igual no Chamado, né? Como se fosse aquilo, como se fosse uma coisa que tomasse conta deles. Então não é nem assim. Eu acho que até até ele via dessa maneira, não como se fosse um vício, como se fosse uma depressão, mas como se fosse uma possessão demoníaca, uma possessão sobrenatural. Isso aqui, assim, existe muito debate em termos de a qualidade ou a validade de determinadas mídias, né? Eu lembro que, não sei se foi o New York Times ou alguma outra, ou The New Yorker, que fez uma lista, né? Porque listas são irrelevantes, né? Por exemplo, meu top 10 de diretores tem, sei lá, 25 diretores. O top 10 é só um termo para mim. Eu não vou fazer uma lista com 10 diretores, não tem. Porque às vezes o diretor é o melhor, o Christopher Nolan, aí ele faz um filme que, entendeu? E tem diretores que estão lá no top 10. E eu quero botar, sei lá, eu quero botar 25 diretores no meu top 10. Então meu top 10 de livros vai ter 30 livros. Entendeu? Que eles merecem estar no top 10, mas eu não consigo fazer. Vou fazer 10, escolher os 10 melhores livros. Não tem como, para que eu vou sofrer com uma coisa dessa? Então, listas para mim são irrelevantes. São legais, eu gosto de ver listas, mas assim, também as listas são. As pessoas têm que entender. Quando alguém faz uma lista de 10 melhores filmes, é a opinião da pessoa, não é aquilo não vai ser um fato, tipo assim, esses são os 10 melhores filmes. Não, eu considero esses 10 melhores filmes. Aí a gente fica revoltado, como que ele não botou Cidadão Kane entre os 10 melhores filmes? Entendeu? Porque errou, né? Então não concordo com isso. Mas assim, voltando ao foco. Eles fizeram uma lista, sei lá, de os 10 grandes romances, 10 grandes livros, e aí na lista tinha o Watchmen, do Alan Moore, né? E aí eu acho que é isso que é o meu ponto que eu queria chegar. O Watchmen e o V de Vingança, que eu acho o V de Vingança até um pouco melhor do que o Watchmen. O Watchmen são graphic novels, e o Watchmen não é nem graphic novel, o Watchmen ele foi publicado como série mensal, né? E atrasava pra caramba. Então é uma maxi-série. Porque tem a minissérie, que geralmente são 6 episódios. A maxi-série já são 12 capítulos, não sei o quê. E aí depois ele foi compilado como uma graphic novel. Hoje em dia tudo é graphic novel. Mas ele não foi publicado como uma graphic novel. Ele foi publicado como uma maxi-série. Foi uma revista seriada. Mas o Alan Moore, se você ler uma Alan Moore, eu poderia até fazer aqui uma resenha depois da graphic novel dele, da série dele, do Inferno. Se você ler do Inferno, do Alan Moore, ou Watchmen, ou V de Vingança, que eu acho até mais interessante, aquilo dali não deixa nada a desejar para nenhum livro. Tá no mesmo nível ali do Philip Roth, do Paul Auster, entendeu? Do Haruki Murakami, entendeu? O Pedro Juan Gutierrez. A narrativa só é com desenhos, tal, mas o texto, a mensagem, tá tudo ali junto. E essa aqui é a mesma coisa, esse declínio de um homem daqui, isso daqui pode estar lá tanto na seção de mangá, como pode estar na seção de romance, de literatura. Porque isso aqui é literatura para adulto e do mais alto nível, tá? Não se engane não, tá? Comece até se desprender desse conceito pré-estabelecido de que mangá, quadrinho é para criança. É a mesma coisa, filme é para adulto ou para criança? Depende do gênero. E até a animação, existe animação para adulto, existe animação para criança. Você vai pegar um Ghost in the Shell, você vai pegar Cemitério dos Vagalumes, por exemplo, que é um anime muito popular.
Aquilo dali devastador. Nenhuma criança vai ver aquilo. Agora, obviamente, você vê um Zootopia para criança. Mas você não pode chegar e falar a animação é para criança. A animação pode ser para criança e para adulto. Mangá é para criança. Não, o mangá pode ser para adulto e para criança. Entendeu? A mesma coisa que um livro pode ser para criança e pode ser para adulto. Tem livros que são bem bobos, são bem infantis. Entendeu? Então, assim, eu recomendo muito. Recomendo muito. Essa é uma leitura aqui que, tipo assim, é um dinheiro bem gasto. Porque primeiro o Junji Ito manda muito bem na arte, mas a arte dele aqui a arte está mais sóbria, né? Porque você vê que o livro era importante para ele, entendeu? É como se um desenhista fosse adaptar, né, o Crime e Castigo, um desenhista russo, que é uma grande obra, né? Então aqui tem isso, é uma grande obra, ele adaptou e ele adaptou com respeito, ele adaptou com admiração. E é pesado. É pesado. Você lê, você vai ler, sabe? Isso aqui você tem que pegar e. Ler rápido não é mérito. Tem gente que. Eu leio um livro em uma semana, tudo mais. Tudo bem, pode fazer. Mas, sabe, você tem que degustar. Sabe? Tem que degustar. Igual um prato de comida, se você é food, que nem eu, pega aquela comida, às vezes você tá gostando. E eu sei que às vezes você tá com fome, você come desespero. Mas às vezes, sabe? Vai marinando, vai degustando, mas isso aqui vai te destruir, vai te transformar e, se possível, vai te fazer uma pessoa melhor no final. Recomendo demais. A edição da JBC manda muito bem, assim, e a gente está num período assim muito bom pro mangá, pro quadrinho. No Brasil você tem Pipoca Nankin, Comic Zone, você tem Veneta lançando coisas assim de alta qualidade, e a JBC da Conrad, e a JBC ela manda muito bem. Eu tenho outro mangá da JBC ali. Não, é da New Pop. A New Pop também manda muito bem nas edições, então, ó, capa dura, alta qualidade, bom papel, sem transparência, porque o pessoal do mangá às vezes reclama da transparência. Obviamente quando você bota contra a luz aparece, mas você lendo aqui assim, a página na página, sem transparência. E baita texto. Depois vou tentar ler o livro do Osamu Dazai. Eu tô quero comprar quando tiver na promoção, quando eu tiver dinheiro. Mas assim, valeu muito esse mangá. Recomendo demais. E essa é a minha dica de hoje. Se vocês gostam do Jiu-Jitsu, se vocês quiserem que eu resenhe outra coisa de Jiu-Jitsu, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e depois confere meus outros vídeos. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por terem assistido.